Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais um vídeo. Vamos aprender com a palavra de Deus. E nada melhor do que a gente colocar experiências de vida para que você tenha um norte, uma noção e um ponto de partida para você resolver os seus problemas, tá? Porque problemas eles surgem a todo momento, seja em qualquer área da vida, e nós estamos aqui para solucioná-los em nome de Jesus. E vamos lá. E muita gente tem perdido tempo, assim como eu também já perdi, e se eu não me atentar, vou continuar perdendo tempo, se não resolver o problema pela raiz. Problema ele tem raiz. Todo problema ele tem uma raiz e ela tem que ser arrancada, entende? Qual é o problema que nos afasta de Deus? É o pecado. Então o pecado ele tem que ser arrancado pela raiz. Não tem acordo com o pecado, não tem acordo com a imoralidade, com a mentira, com a promiscuidade, com a prostituição. Não tem acordo. Ou você arranca ele de uma vez pela raiz, ou então você vai estar dando desculpas, vai estar dando brechas para que as raposinhas entrem e roubem aquilo que você conseguiu plantar. Então tem muita gente tentando se libertar e não consegue porque tem brecha. Eu vou dar um exemplo do meu carro. Eu estava pensando muito nisso, sobre o que aconteceu com o meu carro. O meu carro começou devagarinho a pingar água no chão. E de diminuir o aditivo do radiador. Tá vendo? Pô, para estar diminuindo, passou um mês, eu completei 1 litro. Passou mais um mês, eu completei 2 litros em um mês. Aí já começou a ficar poça na garagem. Aí eu fui procurar onde que era o problema. Mas eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Falei, poxa, tem alguma coisa de errado. A água não é para baixar assim. Mas eu comprei a primeira garrafa, comprei a segunda garrafa, comprei a terceira garrafa de aditivo. Na 4ª garrafa de aditivo que eu comprei, depois de se passado 2 meses que eu detectei o problema, foi que eu fui procurar aonde que era e o que era. Então, na maioria das vezes, a gente age assim na nossa vida. A gente sabe que tem um problema, a gente sabe que vai dar problema, né? Tá dando sinais que tem um problema, mas a gente não procura o problema. Por quê? Porque vai dar trabalho. O que eu tive que fazer? Tive que levantar a parte da frente do carro, entrar embaixo, botar a lanterna, ver, procurar aonde que estava pingando a água, aonde que estava vazando. De tanto procurar, eu achei que era no radiador. Era no radiador. Pronto, achei o problema. Detectei o problema. Resolveu o problema? Não. Eu simplesmente achei. Então tem muita gente hoje nas igrejas, servindo a Deus. Ela ouve aquela palavra que vigiai e orai. E ela não vigia. Ela só ora, mas ela não vigia. Ela quer que Deus resolva os problemas dela, ache os problemas dela e não, olha só. E eu não posso parar o carro porque eu vou para o trabalho, levo o filho para o colégio. Agora que ele entrou de férias, que deu um tempo maior. Mas eu tenho que arranjar um tempo para resolver o problema. Achei o problema. Resolvi o problema na hora? Não. Não resolvi. Por quê? Porque eu não estava com tempo.
de levar o carro no mecânico. E assim tem muita gente que vai deixando para depois. Ah, depois eu resolvo, depois eu faço, depois eu vou, depois. Mas já viu qual é o problema. Mas ela não quer arrumar tempo. Entende? Até que eu na minha folga falei, hoje na minha folga eu vou resolver esse problema. Aliás, na minha folga não. Eu ia pegar um pouco mais tarde no serviço. Marquei com o mecânico. Falei, eu vou ir de manhã cedinho. Deixo o carro aí e vou trabalhar de Uber. Fui lá para resolver o problema. Levei o carro lá. O mecânico viu, falou, é o radiador. Eu não mexo com radiador. Você tem que levar em quem mexe. Na mesma hora, decidido a resolver o problema, levei o carro para o rapaz do radiador. O camarada viu e falou, só um radiador novo. Então, um problema que eu pensei que ia resolver no dia que o rapaz ia tirar o radiador, consertar e colocar de volta, ele falou, não, isso aí não tem solução. Você vai ter que comprar um radiador novo. Então, algo inesperado. Eu falei, caramba. Voltei com o carro com o mesmo problema, vazando água. Aí eu já não fiquei colocando mais aditivo. Eu comecei a colocar água da torneira. Sendo que passou mais um dia e o vazamento aumentou, está aumentando. E eu ainda não fui resolver o problema. O problema está lá no carro. E eu estou andando com uma garrafa PET de 2 litros dentro do carro, porque quando a água baixa eu coloco mais água. E com o passar do tempo o vazamento aumenta. E olha o risco que dá, olha o perigo que dá. Olha o transtorno que dá para mim todo dia ter que abrir o capu, jogar água no reservatório. Todo dia eu tenho que fazer isso para que não dê um problema maior no motor, para que o motor não ferva, não bata, né? Por falta de água, de refrigeração. Entende? Então, eu perco um tempo danado não é nem para solucionar o problema, é para fazer a manutenção do problema. Porque o que eu estou fazendo é a manutenção do problema. Sabe qual é a solução do problema? A raiz? Comprar um radiador. Então eu já fiz um orçamento, já vi quanto que é, né? Vou entrar de férias daqui a uns 5 dias e vou resolver o problema. Já liguei, já vi quanto que é, já me preparei, já tá certo. Pô, vou lá comprar o radiador, vou levar no mecânico e acabou. O problema e a preocupação com o carro. Porque eu não posso viajar com o carro. Eu não posso ficar despreocupado. Toda hora eu tenho que olhar no ponteiro da temperatura para ver se a água que está no reservatório, ela baixou ou não. Por quê? Porque o problema pode aumentar, o vazamento pode aumentar. E quantas pessoas não têm vivido assim? Ela tem vivido com problema. Tem acostumado com problema. Tem vazado a água. Tem vazado a pureza, sabe? A verdade, a simplicidade, a humildade, sabe? Tá vazando. Ela tá perdendo. Tá vazando. Tá vazando, a família dela tá com problema, tá com vazamento. E toda hora ela tá lá. Toda hora ela tá se desgastando tempo, colocando água para não ferver. Toda hora. Então, vive uma vida de altos e baixos. Vive uma vida assim. O problema nunca acaba. Ela nunca está em paz, ela nunca está despreocupada, ela nunca está bem, porque o problema está ali. É que nem eu quando eu vou sair com o carro.
Coloquei a água, pô, show de bola, o carro ligou, a temperatura tá normal, vamos. Show. Mas daqui a pouco, o problema tá lá, ele não foi resolvido não. O que vai acontecer? Eu vou ter que parar o carro, porque a temperatura ela vai subir. Assim tem muita gente, ela tem vivido erradamente, ela não tem obedecido a palavra de Deus, não tem vivido na fé. E o que acontece? Ó, a temperatura sobe, ela dá brechas. Então, algo simples da vida, que é um simples radiador furado. Fora que eu, para ganhar mais tempo, falei, eu vou sair de férias. Olha o engano aí, que muita gente cai. Pô, falta um pouco de tempo para mim sair de férias, então para mim ganhar mais tempo, eu vi um selante, veda radiador. Você coloca no radiador um selante e veda, mas tá lá no frasco. O selante é para micros vazamentos, pequenos vazamentos, micros vazamentos. Ele vai selar. Se o vazamento for grande, ele não vai selar. O que aconteceu? Eu coloquei. No primeiro dia, até não vazou. Parou de vazar no primeiro dia. Fiquei felizão. Pô, resolveu. Mas no dia anterior, começou a vazar de novo. Resumindo, mais um dinheiro gasto de um selante. E eu não contente, eu pensei, pô, o vazamento tá muito grande, eu vou colocar mais um para ver se vai resolver. Resumindo, não resolveu. O problema não é pequeno, o problema é grande, tem que ser resolvido pela raiz, que é trocar o radiador. Mas o que a gente faz? O que o ser humano faz? O que a pessoa faz? Ela vai buscando coisas mais fáceis. Ela vai buscando algo paliativo. Algo que não vai resolver o problema dela, mas vai mascarar, vai esconder. Imagine isso diante de Deus. Imagine você, ao invés de você eliminar o pecado, você esconder o pecado. Você parar de pecar por um certo tempo. Entende? Eu resolvi o problema paliativamente. Imagine você resolver um problema familiar, conjugal, sabe? Sério. Em vez de falar a verdade, em vez de perdoar, em vez de pagar pelo erro que cometeu. Entende? Você quer resolver. Quantas pessoas que têm problemas no casamento? Se você está ouvindo vozes aí no fundo, foi minha esposa que chegou do serviço agora e está lá com meu filho. Mas vamos que vamos. Imagine uma pessoa tentando resolver um problema de relacionamento, no casamento, com filho, enfim, família, falando meias verdades. Meias verdades, sabe? Não perdoando em espírito e em verdade. O problema vai estar lá. Não vai adiantar viajar, não vai adiantar dar presente, não vai adiantar nada, irmão. Se você não resolver o problema pela raiz, sabe? Se não for sincera, sabe? Se não for humilde, entende? Em reconhecer o seu erro, em confessar o seu erro, em perdoar de verdade, entende? Então tem muita gente, assim como eu tô andando com um carro, levando a sua vida assim, não está resolvendo o problema pela raiz. Sempre está deixando para depois. Sempre está dando uma desculpa, falando que não tem condição, que não tem como, né? Resolvendo paliativamente. Até não ter mais jeito, pessoal. Entende? Porque
Imagina se eu precisar, uma urgência, viajar com carro. Imagine se eu precisar do carro para me ir numa distância longa. Entende? Olha o transtorno que vai ser. Olha a guerra. Imagine se acontecer algo grave e eu com a cabeça cheia. Tu acha que eu vou ficar olhando pro ponteiro de temperatura? Se ele tá alto ou não? Entende? Então tem muita gente assim, que enquanto tá mais ou menos, ela tá acostumando com o problema, ela tá levando. Mas vai chegar uma hora que esse problema, junto com outros, vai vir na vida dela e ela não vai ter como resolver. É a mesma coisa que ela tá dentro do carro, surgiu um problema e ela tem que ir, e ela já vai com a cabeça quente, acelerada com o carro para chegar rápido, e ela esquece que tem um problema ali. O que vai acontecer? O motor vai fundir, o carro vai parar no meio do caminho. Então, ao invés dele resolver aquele problema novo que surgiu, ela causou outro maior ainda, porque ela não resolveu aquele pequeno. Porque se ela tivesse trocado o radiador, não tinha fundido o motor. Agora leva isso para a nossa vida, leva isso para a sua vida e vê se não é assim que as pessoas vão vivendo e elas saem de um problema menor para um problema maior. Então resolva os seus problemas, porque Deus, ele é contigo. E aqui, ó, em Neemias, está escrito, ó. Deixa eu ver se eu acho. Foi, porém, grandes 4. Aqui, ó. Neemias. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os árabes, os anomitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, quando você identifica um problema, vai querer resolver o problema definitivamente. Então, você vai sacrificar, você vai incomodar muita gente. Você vai incomodar, como Neemias incomodou muita gente quando ele decidiu resolver o problema das muralhas de Jerusalém. Ele determinou, ele falou, não, eu vou reconstruir o muro. O muro. Poxa, e quando ele decidiu reconstruir o muro, ele teve que sacrificar. Teve que sacrificar porque ele tinha que tapar as brechas. Ele tinha que tapar os buracos. Porque senão o esforço ia ser maior e a perda ia ser maior se aquele muro não tivesse sido reconstruído e tivesse brecha. Tem uma palavra que diz, eu acho que é em Cântares, sobre as vinhas das raposinhas, que elas entram pelas brechas da vinha, pelas frestas. Então, quantas raposinhas, quantos probleminhas pequenos surgem e a pessoa vai levando com a barriga, se acostumando com aquilo, fazendo aquilo que eu fiz no carro. Depois, aí compra o selante e compra mais aditivo. Se eu for somar os selantes que eu comprei, os aditivos para radiador que eu comprei, a água desmineralizada que eu comprei, o tempo que eu gastei de ir até a loja, sabe? Pô, eu já tinha comprado um radiador. Entende?
Mas não, eu vou dando desculpa que eu não tenho tempo, eu vou jogando para depois e depois sai mais caro. Entende? E muitas das vezes depois nem dá mais para resolver aquele problema daquele jeito. Vai ter que ser um sacrifício maior. Então vigie a sua vida. Vigie principalmente a sua vida espiritual. Eu estou falando de algo financeiro, de um carro que deu problema. Mas tem muita gente com problema na vida espiritual. Tem muita gente com problema que o que está sendo minado, o que está vazando dela não é a água desmineralizada, não é a água da torneira, não. O que está vazando, saindo dela é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a pureza, é a santidade, é a fé, é a verdade, sabe? O que está saindo dela todo dia e ela está lá, só resolvendo o problema paliativamente, ao invés dela cortar para a raiz. São coisas que muitas das vezes ela quer se libertar. São coisas muitas das vezes que não é pecado ainda. Não é pecado ainda, mas são brechas que ela está dando para o pecado entrar. Ah, isso não tem nada a ver. Ah, fulano falou e fulano disse. Não. Você tem que ir pelo que está escrito na palavra de Deus e pelo que o Espírito Santo fala e revela no seu coração. Resolva o problema. É sim, sim, não, não. Não tem acordo, irmão. Ou você vai ser perseguido, caluniado, zombado, vão se irar com você, que nem aqui, sucedeu que ouvindo Sambalate e Tobias, aqui, e os árabes, os amonitas e os osdoditas, que tanto ia crescendo e a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. Então, quando as pessoas verem você de fato disposto a resolver os seus problemas, a não só conviver com eles e sacrificar, sabe? E tiver que guerrear como Neemias foi, não dar atenção para as coisas inúteis, fúteis, para as pessoas que pensam que não dá, que não consegue, elas vão se irar com você. Elas vão dizer, não tem como, não dá, tá caro, e não tem jeito, não adianta você pedir perdão, não adianta você perdoar, e não adianta isso, e não adianta aquilo. Mas você já identificou o problema, você já sabe o que tem que fazer. A palavra de Deus já te revelou aquilo que você tem que fazer. Então você está esperando o quê? Está esperando a aprovação de quem? Está esperando a confirmação de quem? Está esperando quem te autorizar a você resolver um problema que é seu? Se Deus já te autorizou, se Deus já te deu a condição, se Deus já falou para você ir, então você vai. Se Deus falou para você largar o pecado, então você larga. Se Deus falou para você perdoar, então você perdoa. Se Deus falou para você falar a verdade, então fala. Mas a pessoa fala, mas se eu falar a verdade, eu vou estar perdendo. Não, você não vai estar perdendo, não. Você vai estar ganhando, vai estar arrancando mal pela raiz. Entende? Porque para mim resolver o problema do carro, aparentemente eu vou estar perdendo. Eu vou ter que comprar um radiador novo, eu vou ter que comprar um radiador bom, que eu não vou querer algo paralelo. Eu vou ter que pagar a mão de obra de um mecânico confiável, bom, onde ele sabe fazer o serviço. Enfim, eu vou ter que pagar, irmão. Aparentemente eu vou perder, mas eu vou estar ganhando. Eu vou estar ganhando, eu não vou estar perdendo. Então, quando você decide resolver o problema, muitas das vezes, aparentemente, você vai estar perdendo, como Neemias. Para quê? Não vai dar jeito, você não vai conseguir, em pouco tempo, vem cá. Estavam querendo tirar a atenção dele, mas ele não, decidido, focado em resolver o problema pela raiz, e ele conseguiu.
E tem problemas que a gente não resolve de um dia para o outro. É com lutas, é todo dia você focado em resolver, até ele ser solucionado por completo. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, quais são as aflições que você tem sofrido, não sei. Mas uma coisa eu sei, problema você tem, assim como eu também. Mas nós temos que resolvê-los por completo. Tá bom? Então eu queria compartilhar isso com você, para que você não perca tempo. Tem muita gente se enganando, ela está enganando a si mesma, vivendo somente da letra da palavra de Deus. Por exemplo, Deus fala para ela assim, ó, vigia, né? A fé sem obra é morta. Vai na sua fé, mas ela busca paliativo. Ela busca soluções que ameniza a dor dela, não resolve. Ela busca soluções que, por exemplo, não resolve nada. Não resolve. Sabe? Não resolve. Soluções que não resolve. E um selante que eu coloquei lá no radiador, que resolveu, é mais ou menos assim. A pessoa vai para a igreja, ela ora, ela se sente bem, ela fica em paz na igreja, sabe? Então ela sela aquele problema. Aparentemente está tudo resolvido, mas ela não trocou o coração dela. Ela não trocou, sabe, o modo dela de pensar, o modo dela de sentir, de agir, sabe? Ela não trocou, ela somente foi lá e selou por um dia, 2 dias, daqui a pouco volta tudo de novo, e ela tem que ir lá de novo. Não, você tem que se entregar de fato, de verdade. Você tem que se tornar uma nova pessoa, uma nova criatura, uma nova mente, entende? Uma nova atitude todo dia, para você conseguir resolver o seu problema. Por quê? O problema é seu. O meu problema, eu resolvo, junto com Deus e as pessoas que Deus enviar para me ajudar. Agora, o seu problema, você resolve, junto com Deus, através da palavra de Deus, e junto com as pessoas que Deus enviar. E se Deus não enviar ninguém, não tem problema, Ele vai resolver junto com você. Mas o problema vai resolver se você reconhecer que tem um problema, procurar identificar de onde está vindo esse problema e decidir de uma vez por toda resolver, por mais que aparentemente você venha perder. Entende? Para que de fato e de verdade aquele problema não te pare e você venha seguir viagem tranquilamente. Porque a hora que eu trocar o radiador do carro, a hora que eu colocar o aditivo novo, acabou. Eu não vou mais ficar abrindo o capô toda hora que eu for dar a partida e toda hora que eu ter que parar. Eu não vou ter que mais ficar olhando para o ponteiro. Não vou mais. Pelo contrário, eu vou despreocupado porque eu sei que o problema está solucionado. Entende? E vou ficar atento aos sinais, caso venha surgir algum. Porque antes de vir um problema, vem os sinais. Lembra que eu falei que a água estava baixando bem pouquinha? Que eu achei estranho, e depois de um tempo começou a pingar no chão, entende? Então, se eu já tivesse resolvido, levado no mecânico, ele examinado com aquela bomba onde ele dá pressão e ver o vazamento e já mandado trocar, eu não tinha perdido esse tempo, entende? Então, vamos ficar atento aos sinais dos problemas, para quando ele vir, a gente resolver. Fechou? Então, um forte abraço. Vamos fazer uma oração aqui para que Deus ele venha nos ajudar a resolver os nossos problemas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo,
eu não conheço essa pessoa que ouve o áudio, mas de uma coisa eu sei e tenho certeza que problemas não faltam na vida dela. Problemas não faltam e nunca faltará nesse mundo, porque se existe um problema, tem uma solução, meu Pai. E a solução, ela está em Ti. A solução está na Tua palavra. Tem muitos problemas que aparentemente é impossível para o homem resolver, é impossível para a medicina, é impossível, meu Deus, para a pessoa, mas nada é impossível para o Senhor. Não há nenhum problema que essa pessoa não possa solucionar. Não há nenhum problema que existiu, que existe ou existirá que ela não possa vencer, meu Pai. Assim como eu também. Então, que o Teu Espírito Santo venha nos guiar, meu Pai, e nos ajudar a identificar cada problema que surge e nos dar sabedoria para evitá-los. Porque aqueles que têm a Tua sabedoria, eles não só, meu Pai, identificam rapidamente o problema, mas eles antecipadamente, meu Deus, eles previnem o problema. Previnem do problema acontecer. Então derrama da Tua sabedoria, meu Pai, sobre nós, sobre essa pessoa. E dê a ela, meu Pai, a capacidade, a fé, a força, a disposição, a decisão e a coragem dela fazer o que ninguém pode fazer por ela, que é ela ir resolver o problema dela. Em nome do Senhor Jesus. Resolver pela raiz, meu Pai, para que nunca mais esse problema se levante. E esse problema que antes era um tormento, uma dificuldade, meu Pai, vai ser de um aprendizado e uma oportunidade para que ela venha crescer, evoluir, vencer, meu Pai, em todas as áreas da vida, em nome de Jesus. Amém? Tá ligado? Então, fique nessa fé e vai lá resolver o seu problema, porque eu vou resolver o meu. Forte abraço. Tchau, tchau.